Noite Literatura está de volta para o segundo bloco, debatendo pena de morte. Quando surge em 1792, a guilhotina tem o sentido de humanizar as sentenças capitais e torná-las mais equânimes. Enfim, o ladrão e o rei poderiam ter o mesmo destino, como até tiveram. Eu gostaria que vocês comentassem isso também a partir da discussão antes de ser contra ou a favor. A Henriette dizia até no intervalo que eu estava induzindo, né? Por que ser contra? Bom, vamos dizer assim, se você é a favor, também tem que ser a favor por princípio, e se ser contra, me parece que um tema como esse, essa é uma discussão de princípio. É interessante a gente pensar no contexto francês, né? Que nem a Revolução Francesa, nem a Declaração dos Direitos do Homem produziu um efeito de forma que fosse abolida a pena de morte. Né? Que a Assembleia Constituinte vai fazer com que a pena de morte permaneça na Constituição francesa, com essa pequena diferença de que agora seria utilizada a guilhotina para todos e não apenas para os nobres. Né? Só para o jornal, a Crônica de Paris, na época exultou o sucesso da experiência da guilhotina, né? Aspas, ela não mancha a mão de um homem da morte de seu semelhante, e a prontidão com a qual abate o culpado está mais de acordo com o espírito da lei, que pode muitas vezes ser severa, mas que não deve jamais ser cruel. E é nessa linha. Eu acho que essa questão do argumento da crueldade, que esse argumento foi muito utilizado, mas me parece um argumento insuficiente. No caso do Mota Coqueiro, apareceram indícios depois para o imperador, porque o imperador poderia ter comutado por uma prisão X lá, perpétua, mas ele ouviu o conselho e o conselho não foi favorável e ele então não suspendeu a pena. E parece que ele se arrependeu pelos indícios que surgiram depois, de que o processo teria sido mal levado, né? Que não tinha provas diretas de que ele era o autor, né? O mandante. Então, esse crime ocorreu em 1852, Mota Coqueiro foi executado em Macaé, em 1855, e José da Patrocínio só 22 anos depois que escreveu o folhetim que reavivou toda a discussão. E na época se dizia que, arrependido, o Dom Pedro II teria, de fato, comutado todas as sentenças de pena de morte e absolvido todos os condenados, o que não é verdade. Né? As execuções depois de Mota Coqueiro foram muitas, tanto de escravos quanto de homens livres. Aliás, a Constituição do Império tinha abolido as penas de açoites e galés, enfim, e continuaram aplicando porque escravo não era cidadão. Mas tem uma questão interessante que o Mário introduz, que é a questão das penas cruéis, né? Quer dizer, a guilhotina é um avanço se tu considerar o estraçalhamento, o livro do Foucault, Vigiar e Punir, começa com o modo como se matava, então as penas cruéis. Pois a Constituição americana não admite penas cruéis, mas tem pena de morte, Drayton, e aí? Eu estava pensando como também, é que isso, exatamente por essa questão, que matar rapidamente não seria crueldade? Não seria crueldade. Eu pensei que o Mário tinha dito que esse argumento não seria suficiente porque hoje a pena de morte ela ficou menos cruel, vamos dizer assim, há mecanismos menos cruéis para matar um apenado. Eu fiquei pensando na questão de fundo que tu colocaste antes, por que ser contra e também por que ser a favor. Né? Então, a questão dos argumentos. E passou aqui um rápido filme na minha mente, da história das ideias. A pena de morte ela é tratada de modo enfático no direito penal, e especialmente quando nós falamos da teoria da pena. A pena, a punição, é uma sanção, né, com caráter aflitivo
por uma conduta que tem os 3 elementos: culpabilidade, ilicitude, tipicidade. E na história mais recente, vamos dizer assim, da modernidade para cá, mesmo um autor como Immanuel Kant, 1724 a 1804, era a favor da pena de morte. Então, ele defendia uma teoria absoluta assim, da pena, e a pena tinha um caráter retributivo. A pessoa matou, a punição para ela é a morte. E Hegel também. Hegel também. Então, grandes autores do iluminismo alemão, século XVIII e XIX, ainda andavam nessa esteira. E depois, cada vez mais se impõe uma teoria, vamos dizer, relativa da pena, a pena como uma escala de prevenção, seja geral ou especial. E aí, mas mesmo nesse contexto aí, alguns vão dizer assim, a pena de morte. Os que defendem a pena de morte como uma prevenção de futuros delitos de outros, né? Possíveis delinquentes. Parece que ela não é eficaz, né? Ela não intimida os futuros delinquentes, né? E só para acrescentar uma questão sobre essa questão, sobre esse ponto. Contemporaneamente também, autores importantes defendem só o caráter retributivo da pena, né? No sentido de que a pena não regenera, isso é uma ilusão. E nem sei se o Estado tem esse direito de querer regenerar alguém. O Estado tem direito de punir. E a pena é retribuição, é castigo, ponto. Acabou aí, o resto são outras questões. Mas então, o argumento principal, me parece, a favor da pena de morte, que vem pela história, seja Kant, Hegel, e tem os filósofos que não dizem nada, como Heidegger e Sartre, né? Isso, não falam não sobre falam isso. nada sobre isso, né? Impressionante. Gadamer também não fala nada. Mas eu acho que o argumento principal é que a pena de morte viria restaurar, restituir o tecido social desgarrado, rompido. Né? O restabelecimento da ordem. Da ordem, isso. Perturbada, né? A ordem foi perturbada e essa pena, que não é vingança, então é a passagem da lei de Talião para a justiça do Estado, né? Será? Bom, Será? Bom, essa é a dúvida, se o caráter de vingança não continua subjacente. Mas... Quem disse aquela frase do Kant, que se existisse ainda um último homem, como é que é essa? Eu não lembro de cor essa. Eu sei que você fala, aparece na Metafísica dos Costumes. Na Metafísica. Vai me ocorrer daqui a pouquinho. Depois nós vamos. É uma frase interessante, desculpe, para pegar o gancho falava do Kant e Hegel. É a questão de que a pena de morte, o grande argumento, me parece, que é restituir a ordem. Né? Esse seria o suposto, né? Tanto se a gente pensar no caráter retributivo, e aí eu penso que sim, nós estamos dentro de uma lógica que é a lógica do Talião. Né? Quando nós pensarmos no caráter preventivo, seja intimidatório, seja para reestabelecer a ordem no tecido social, a que custo nós estamos fazendo isso? Né? Ou nós damos valor à vida humana e acreditamos que ela deve ser preservada sempre, ou nós entramos num direito penal do inimigo onde, bom, a vida desse vale tanto, a daquele não vale nada. Né? Que é justamente destituir de valor a vida de alguém. E dizer, o Estado pode sim, né, ser dono da vida e da morte dessa pessoa que deixa de ser pessoa. O Estado se iguala, né? Se alguém mata, o Estado também mata. É tão criminoso quanto, né? Só porque... Agora, o que vale uma vida humana, né? Estabelecido, por exemplo, vamos brincar de novo com os seriados, né? Eu gosto muito dessas séries dessas. E essa daquela a famosa da Casa Branca, que está na 4ª temporada. House of Cards. House of Cards. Tem a cena do transplante, né?
o presidente americano é atingido por um tiro e ele precisa de um transplante de fígado e está entrando no hospital, Memorial Hospital, nossa, grande lá, é o presidente dos Estados Unidos, abram alas para o imperador que está chegando, enfim, e aí o cara o secretário diz, temos que operá-lo. Aí o cara disse, vai precisar de um transplante. O cara disse, ótimo, façamo-lo. Aí o cara disse, não, porque ele é o segundo da lista. Aí o cara disse, como assim? Ele é o presidente dos Estados Unidos. Aí o médico responde para ele assim, it's the law. O princípio é a vida, não importa. Aí, para responder o dilema, a indagação da Henriette, a vida não importa de quem é a vida. Mas esse dilema, me parece que ele surge num ponto nodal, quando Moisés desce com as tábuas da lei e o 10º mandamento é não matarás. Não matarás. E imediatamente Moisés condena à morte aqueles que infringem este mandamento. É fantástico, né? É um fechamento do sistema, Drayton. É como aquele dispositivo, artigo 11 do AI-5, todos os atos, é proibido o judiciário decidir sobre os atos cometidos em nome deste ato. Quer dizer, você não podia questionar no judiciário os atos decorrentes desse ato. São insuscetíveis de apreciação pelo judiciário os atos suscetíveis, os atos decorrentes deste ato. O Moisés faz isso. Exatamente. Fantástico, né? Essa questão. Os sistêmicos gostariam de discutir isso, mas o Direito e Literatura faz um intervalo. Vamos para o terceiro bloco e vamos continuar discutindo essa questão da pena de morte. Um instantinho só.